Vocês não saem não, porque a gente vai ter uma entrevista importante que eu prometi, agora entrego. Quem conversa com a gente é o relator do projeto de lei que regulamenta os jogos de azar e apostas do país, o senador Irajá Abreu. Senador, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. O senador está em compromissos, mas abriu uma brechinha da agenda política dele para esclarecer alguns pontos para a gente sobre esse projeto. Senador, eu gostaria de começar perguntando, o senhor já conversou com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, sobre a expectativa de votação? Vai passar por algumas comissões e depois a plenário, é isso? Bom, boa tarde, Gustavo. Boa tarde também aos nossos espectadores. Obrigado pelo convite. Eu tenho mantido uma interlocução direta com o presidente da nossa casa, o senador Rodrigo Pacheco. Nós aprovamos na última quarta-feira na CCJ, como já é de conhecimento, por 14 votos favoráveis, 12 contrários, mas não há ainda um entendimento com relação à data da votação no plenário. É claro que, por mim, nós já teríamos votado ontem essa matéria, que é tão importante para o país, para a nossa economia, porque gera emprego, gera renda, fortalece o turismo nacional e o país hoje está fora do circuito mundial do turismo. E nós não podemos mais perder tempo, né? Esse projeto vai ser uma grande transformação do turismo brasileiro. Senador, a gente viu que a bancada evangélica está fazendo uma pressão muito grande. O senhor tem conversado com os evangélicos, por exemplo, com a ex-ministra Damares Alves, para convencê-los de que o projeto é seguro, que não vai estimular, por exemplo, o vício ao jogo? Sim, Gustavo, eu tenho mantido um diálogo com todos os senadores, mesmo aqueles que têm uma posição ideológica contrária ao projeto, e claro que eu respeito essa posição, mas essa pauta, essa agenda não trata de um duelo entre direita e esquerda, ou religião ou não, mas é uma agenda social e econômica. E eu tenho apresentado os indicadores sociais e econômicos de todos os países no mundo que regulamentaram as apostas e os jogos, e todos, sem exceção, os indicadores nesses países evoluíram, esses países cresceram, dobraram o número de visitantes no universo médio de 5 anos, gerou emprego, gerou renda, tributos, porque hoje quem joga no celular, num bingo ou num cassino, está gerando emprego fora do Brasil, está gerando tributos para outros países, não aqui para o nosso país. E, portanto, eu tenho procurado, mesmo aqueles senadores que têm uma posição contrária e aqueles que ainda estão em dúvida, fazer o convencimento através dos dados técnicos, né? Através desses exemplos no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Gustavo, do G20, que são as 20 maiores economias no mundo e que o Brasil faz parte, apenas a Indonésia e também a Arábia Saudita, que são países muçulmanos, ainda não legalizaram os jogos e apostas. Todos os demais países emergentes e do primeiro mundo já o fizeram. Então o país está assistindo esses países crescerem, evoluírem, com o fortalecimento do turismo, com a geração de emprego e renda, enquanto isso o Brasil está ficando para trás. Senador, eu vou chamar a nossa analista de política, a Larissa Rodrigues, para fazer uma pergunta ao senhor. Senador, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente nesse assunto que interessa toda a sociedade, obviamente. Senador, eu queria discutir com o senhor 2 detalhes. Hoje eu ouvi de alguns senadores de que teria faltado um pouco de conversa também com a Câmara dos Deputados. Como que está essa interlocução com a Câmara dos Deputados? Me pontuaram até que algumas pequenas mudanças poderia conseguir levar isso adiante, como, por exemplo, uma previsão de uma assistência social conjunta ali, de profissionais de saúde para evitar vícios, ou até mesmo uma restrição em determinados locais específicos para a instalação desses cassinos que o senhor tanto mencionou. E para um segundo momento, a gente que anda ali muito no Congresso Nacional vê essa discussão há tanto tempo. No projeto de lei das apostas esportivas, tentaram colocar, não colocou. O senhor acha que é o momento, que há um sentimento de que se pode aprovar esse projeto de lei, não só no Senado, mas no Congresso como um todo? Larissa, obrigado pela pergunta. Esse trabalho que eu estou tendo a honra de fazê-lo como relator no Senado está completamente afinado com o trabalho realizado na Câmara pelo relator deputado Felipe Carreiras. Inclusive, nós aproveitamos quase que a integralidade do relatório do deputado Felipe Carreiras. Foi um belo trabalho realizado e nós reconhecemos isso. O que nós estamos fazendo agora no Senado, depois de 1 ano e 2 meses de debate, é bom que se diga isso, nós realizamos várias audiências públicas, tivemos sessões de debate dentro da CCJ
E só agora, 1 ano e 2 meses depois, nós finalmente votamos essa matéria. Mas o que nós estamos realizando é alguns aperfeiçoamentos. Nós não temos absolutamente nenhum compromisso com o erro, portanto, nós precisamos corrigir alguns pontos em aspectos redacionais que já foram promovidos no relatório. Eu vou te citar um exemplo, que é, por exemplo, a correção no artigo que prevê a construção de resorts integrados no Brasil apenas. Não prevê que sejam destinados para essa finalidade. O que significa isso? Que o setor hoteleiro brasileiro, nacional, estaria excluído do processo de concorrência, de licitações que vão acontecer, porque é uma concessão federal por estado, né, no caso dos resorts integrados. Então, esses hotéis estariam impedidos de poder participar dessa futura licitação. Com essa correção na redação, nós conseguimos incorporar também esse segmento importante do Brasil, e seria de uma grande injustiça não permitir que eles pudessem também participar dos resorts integrados. Então, são ajustes pontuais para melhorar aquilo que já foi construído na Câmara, e a nossa expectativa é de votar no plenário e, depois disso, aprovado, ir para a sanção presidencial. Presidente Lula, inclusive... Pode perguntar, Desculpa, Uribe, eu só ia perguntar se dá para falar em tempo, né? Primeiro semestre está acabando, dá para jogar para o segundo semestre, porque a gente não está conseguindo ver um consenso nessa data, né, Uribe? Nós estamos, Larissa, discutindo com os líderes partidários. Pela minha vontade, como eu falei e repito, teria votado já ontem, porque nós não podemos mais perder tempo e ficar assistindo os outros países crescerem, né, se darem bem com os jogos, como estão acontecendo. Né? Todos esses países, inclusive todos os países da OCDE, já fizeram a legalização dos jogos e apostas, e não tem um sequer país desse civilizado e democrático como o Brasil que tenha se arrependido de ter o feito. Pelo contrário, todos foram expandir essa legislação. Ninguém identificou o indicador social, ou de desemprego, ou de lavagem de dinheiro, ou de sonegação fiscal que tenha motivado esse país a se arrepender dessa legislação. Então, nós precisamos usar esses bons exemplos. Agora, isso depende, obviamente, de um entendimento majoritário dos líderes dos partidos para que a gente possa pautar. E o presidente Rodrigo Pacheco, com muita sensibilidade, ele vai saber o momento certo. Senador, há uma preocupação de alguns senadores de oposição e até de um setor da Polícia Federal com lavagem de dinheiro, a criminalidade envolvida nos jogos de azar. Eu gostaria de entender como vai ser a estrutura de fiscalização. Vai ficar a cargo do Ministério da Fazenda e da Receita Federal fiscalizar se esses empresários podem ou não investir? A regulamentação, Gustavo, ela vem após a lei ser sancionada. Se vai ser o Ministério da Fazenda ou se vai ser o Ministério do Turismo que vai licenciar esses empreendimentos, é uma discussão que o Executivo fará no momento oportuno. O fato é que, na proposta, nós tivemos um cuidado muito especial em relação a esses temas nocivos que você mencionou. Eu vou dar 2 exemplos para não tomar muito tempo do nosso espectador. Com relação à evasão de divisa e à sonegação fiscal, é vedada a participação dos apostadores, seja em resort, seja em bingo ou em qualquer modalidade, um jogo em espécie. Esse jogador ele precisa abrir uma conta digital eletrônica no seu CPF, não é admitido o CNPJ, e tudo que ele apostar ou que ele vier a receber de prêmio será nessa conta. O que significa isso? Que o processo é todo auditável, passível de fiscalização e controle pelos órgãos como a Receita Federal, né, a Polícia Federal e todos os órgãos competentes. Esse é um aspecto. O outro, que é também preocupante, é com relação ao vício e o endividamento. E por isso nós tivemos também essa atenção dentro do relatório e fizemos questão de expressar isso no texto, que é terminantemente proibido esses operadores poderem financiar ou conceder empréstimos aos apostadores. Nem a modalidade de cartão de crédito é permitida. Você só pode jogar em Pix ou em débito, justamente para coibir esse endividamento e o vício. Então, são vários aspectos na proposta que a gente tem esse cuidado para que seja realmente um ambiente saudável. O que nós não podemos mais aceitar, e que os outros países já o fizeram, é que a bandidagem, né, o crime organizado, o PCC, essas facções criminosas dominem a jogatina no Brasil.
E é importante ressaltar que o jogo é algo cultural no Brasil. O jogo do bicho existe desde 1892, ou seja, há 130 anos. Bingos há décadas. Né? Todo adulto, idoso, adolescente joga hoje com a internet. Né? E esses empregos impostos estão ficando fora. Mas, infelizmente, o controle dessa jogatina está no crime organizado. Então, quando a gente cria um ambiente regulatório, com arcabouço jurídico legal, nós vamos atrair para esse ambiente as empresas idôneas do Brasil e do mundo inteiro, justamente para afastar essa clandestinidade e essa ilegalidade. Porque o que mais essas facções criminosas querem e sonham é ficar na sombra das leis, né? Ficarem operando de forma clandestina. E é justamente o que nós não queremos. Interessante esse ponto. Eu não sabia que só poderia jogar com Pix e débito, assim as pessoas não fazem dívida. Eu vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Senador, boa tarde, obrigada pela entrevista. Eu gostaria, senador, que o senhor detalhasse um pouquinho melhor essa parte, porque o senhor falou recentemente de que um dos pilares da proposta seria criar uma política nacional, né, com foco na prevenção e no tratamento do vício em jogo. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor isso e, dentro dessa política nacional, que ministérios estariam envolvidos, quais seriam os órgãos federais, públicos que poderiam fazer essa ampla regulamentação, e se puder dar um pouquinho mais de detalhe em relação a essa parte do projeto. Claro, obrigado pela pergunta. Bom, além do aspecto que já foi abordado e que eu expliquei, da questão do vício, do endividamento, da lavagem de dinheiro, da sonegação, você tocou num ponto importante. Será criada essa política, uma vez aprovado o projeto, regulamentado, e inclusive um cadastro nacional. É como se fosse um Serasa, um SPC, daquelas pessoas que geralmente tem restrição ao crédito. Haverá também um banco de dados semelhante com relação aos jogadores que venham a jogar de forma compulsiva ou em excesso. Porque não é de interesse, obviamente, dessas grandes empresas, a maioria são listadas na Bolsa de Valores, né, tem uma política muito rígida de compliance, de auditoria, e as pessoas fiquem endividadas e não voltem a apostar ou a jogar. Porque isso é um mal. Assim como tem o álcool, o alcoolismo, as drogas, o cigarro, que são vícios e mazelas na nossa sociedade, o jogo em excesso, ele é ruim. E é um prejuízo para esses grandes operadores no mercado de cassino, por exemplo. Então, eles não têm interesse nesse tipo de jogatina. Eles querem, sim, que um cliente fique participando de forma contínua, permanente, mas que jogue dentro dos padrões aceitáveis. Né? Tudo em excesso, como eu falei e repito, é ruim e nocivo à saúde. Vou chamar o nosso analista de política, Pedro Venceslau, para fazer uma pergunta ao senhor, senador. Senador, eu queria que o senhor comentasse um pouco como que deve ser essa relação com o jogo do bicho, com esses contraventores, que são muito conhecidos no Rio de Janeiro, participam do carnaval, mas vão ter que se adequar. O senhor chegou a conversar com algum deles, com esses patronos, com esses contraventores? Como é que eles vão fazer para virar essa chavinha para a legalidade? Olha, eu não cheguei a tratar especificamente com ninguém desse segmento. Houveram algumas associações que participaram desse debate de uma forma institucional, e o que a gente tem sempre insistido em dizer é que quem, na verdade, não quer o jogo legalizado, né, onde você credencia as empresas que vão operar no mercado, que vão estar passíveis de fiscalização e controle pela Receita Federal, pela Polícia Federal, pelo Banco Central, é porque, em algum grau, deseja que o jogo ilegal e clandestino continue funcionando no Brasil. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento. Até que ponto isso é benéfico para o país? Quais são os benefícios que a sociedade brasileira está tendo nesse jogo do bicho, que é algo cultural há séculos no Brasil? Absolutamente nada. Nós não recolhemos impostos disso. Eu tenho falado isso nos discursos, nos debates, que uma vez regulamentados os jogos e apostas em todas as modalidades, nós teremos a perspectiva de arrecadar em torno de 22 bilhões de reais em novos impostos, que serão, obviamente, divididos entre os municípios, os estados e a União, e revertido em projetos nas áreas essenciais, na saúde, na segurança pública, na educação, no social, e isso, infelizmente, hoje nós não estamos tendo. Para você ter uma ideia, uma vez aprovada essa medida, os investimentos, isso os estudos técnicos e científicos têm nos apontado,
Nós teremos investimentos da ordem de 100 bilhões de reais, né, que vão ser injetados na economia real, na construção civil, na geração do emprego, de renda, em serviço, vai aquecer o comércio dos nossos estados e dos nossos municípios. Só de empregos, a expectativa é gerar 700 mil empregos diretos e mais quase 600 mil indiretos, é quase 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho. Então, eu tenho insistido no convencimento com as senadoras e senadores que ainda têm uma posição de dúvida, ou mesmo contrária, que essa agenda ela é necessária para o Brasil. Nós vamos lembrar, Gustavo, escrevam isso, nós vamos lembrar do turismo brasileiro antes e após a legalização dos jogos e apostas no Brasil, porque isso aconteceu em todos os países que tiveram a responsabilidade e a coragem de dizer um basta aos jogos ilegais e clandestinos, e legalizaram com muita determinação e seriedade. Então, não é possível que o mundo todo está errado e apenas o Brasil esteja certo, né? E a gente assistindo os outros países se darem bem, né? Crescer a sua economia, gerar emprego, renda. Então, nós não podemos mais perder essa oportunidade. Senador, o senhor fala da expectativa de 22 bilhões. Eu fui conversar com o Ministério da Economia, que é favorável à proposta da qual o senhor é relator, e eles me disseram que esses 22, nesse primeiro momento, não devem chegar, porque precisa de uma infraestrutura. O senhor tem um prazo de quando vai chegar esse valor de 22 bilhões? Em 5 ou 10 anos? Eu acredito que no máximo 5 anos. Por que eu digo isso? Os resorts integrados são complexos turísticos, que incluem hotelaria, shopping center, um centro gastronômico, centro de convenções e também um cassino. São grandes obras que levam de 2 a 3 anos para serem construídas. No entanto, o jogo do bingo e também o jogo do bicho, como também de apostas de corrida, de cavalo, já estão em funcionamento no Brasil. Então, no momento em que for aprovada a lei, sancionada e ela regulamentada, no outro dia, esses impostos já serão gerados e revertidos em benefício para a sociedade brasileira. Mas um grau de maturação desse número de 22 bi é algo em torno de 3 a 5 anos. Nós conversamos com o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que é o relator desse projeto dos jogos de azar no Brasil. Senador, obrigado encarecidamente por abrir espaço na agenda do senhor para falar aqui com o Bastidores CNN nessa sexta-feira. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os espectadores.